Olá! Que bom ter você aqui novamente para mais um episódio da nossa série Pensamento Computacional na Educação. Se você está acompanhando desde o começo, deve se lembrar que no episódio anterior nós falamos sobre os primórdios da computação, relembrando nomes como Ada Lovelace, Charles Babbage, Alan Turing e outros gigantes que ajudaram a construir o que hoje nós conhecemos como computação moderna. Agora, nós vamos dar um salto no tempo e ver como a computação deixou de ser apenas uma ferramenta de laboratório para cientistas e começou a impactar diretamente a educação, que é o nosso ponto principal. Nós vamos conversar sobre pesquisadores que, de fato, mudaram a maneira como ensinamos e aprendemos, integrando a computação ao cotidiano das salas de aula. Nomes como Seymour Papert, Wally Furzy, Cynthia Solomon, Marvin Minsky, Michel Resnick e Janet Wing, que fizeram então mais do que apenas teorizar sobre a educação. Eles arregaçaram as mangas e criaram novas formas de ensinar, usando a computação como uma ferramenta para mudar o jeito que pensamos sobre o aprendizado. Então, deixa eu começar com uma história. Seymour Papert foi, sem dúvida, um dos nomes mais importantes quando falamos sobre educação e computação. Ele não só trabalhou com Jean Piaget, que foi um dos maiores psicólogos do desenvolvimento infantil, como também pegou muitas das ideias de Piaget e levou para o mundo da computação. E isso é algo que muita gente não sabe. Papert não era apenas um teórico, ele mudou a forma como as crianças aprendiam e ele via o computador como uma ferramenta incrível para fazer isso. Papert desenvolveu a linguagem de programação chamada Logo nos anos 1960. Logo de cara, você pode pensar: ah, mas aprender a programar é difícil. Será que ele esperava que crianças fizessem isso, que conseguissem fazer isso? Mas o que Papert fez foi brilhante. Ele simplificou a programação com a linguagem Logo. Era uma linguagem muito fácil de aprender e, ao programar a tartaruga, que era uma espécie de robô que se movia na tela, as crianças, com isso, então aprendiam conceitos matemáticos e lógicos de forma prática, mas também divertida. E olha que legal. Papert estava tão comprometido com essa ideia que ele dizia que o computador era uma ferramenta para aprender a aprender. Para ele, não bastava ensinar as crianças a programar. O foco estava em ajudar as crianças a pensar de maneira criativa e crítica, resolvendo problemas e desenvolvendo soluções por conta própria. E tem uma história interessante sobre o Papert. Durante uma entrevista, ele contou que uma vez viu uma criança programando a tartaruga e se perguntou: por que a tartaruga não fez o que eu queria? Então, a criança começou a mexer no código, corrigir, tentar de novo e aprender com os próprios erros. Para Papert, esse momento foi mágico. Ele achava que as crianças aprendem mais quando estão no controle, errando, corrigindo e, finalmente, acertando. E é essa experiência prática que faz o aprendizado ser tão mais significativo. Wally Furzy e Cynthia Solomon trabalharam diretamente com o Papert no desenvolvimento da linguagem Logo. Eles também estavam comprometidos com a ideia de que as crianças podiam aprender conceitos complexos de forma divertida e intuitiva. Sabe o que é curioso? Wally Furzy era um cientista da computação e ele inicialmente usou o logo para ensinar conceitos de programação a adultos. Mas quando ele e Paper perceberam que as crianças poderiam usar essa ferramenta, eles adaptaram o logo para que fosse mais acessível aos pequenos, né, às crianças pequenas. E sabe o que mais? Cynthia Solomon foi uma das pioneiras em trazer a ideia de que as meninas também deveriam se envolver com tecnologia desde cedo. Naquela época, e infelizmente até hoje em alguns lugares, a tecnologia era vista como coisa de menino. Mas Solomon, que ainda está viva, estava à frente do seu tempo e luta para que a educação em computação seja mais inclusiva. E claro, temos que falar de Marvin Minsky, um grande amigo e colaborador de Papert. Minsky foi um dos fundadores da inteligência artificial, campo que hoje está super na moda com assistentes virtuais, carros autônomos e até mesmo os chatbots, e que eu tive o prazer e ainda tenho em trabalhar. Mas na época de Minsky, a IA era uma área nova, quase experimental. Ele estava interessado em algo muito intrigante: como que os computadores poderiam imitar
adaptar a forma como o cérebro humano pensa. Agora, aqui uma história curiosa. Minsky, Minsky e Papert tinham uma relação muito especial. Ambos trabalhavam juntos no MIT e compartilhavam a visão de que os computadores poderiam ser usados para melhorar o aprendizado. Minsky chegou a dizer que os computadores poderiam pensar de forma semelhante aos humanos. E essa ideia, que parecia tão ousada naquela época, é basicamente o que estamos vendo hoje com a inteligência artificial. Ele também ajudou a criar o MIT Media Lab, um dos centros mais inovadores do mundo, onde Papert e outros pesquisadores puderam explorar como a tecnologia poderia transformar o ensino. Dando continuidade ao legado de Papert, temos Michel Resnick, outro pesquisador do MIT, que faz um trabalho incrível na educação computacional. E é bem provável que você já tenha ouvido falar no projeto de Resnick, o Scratch. Resnick foi o criador dessa linguagem de programação visual voltada para crianças, que permite que elas criem seus próprios jogos, histórias interativas e animações. O mais interessante sobre o Scratch é que ele não é apenas uma ferramenta para aprender a programar, para que as crianças aprendam a programar. É uma ferramenta para desenvolver o pensamento lógico e criativo. Resnick acredita que as crianças aprendem melhor quando estão engajadas em projetos criativos e colaborativos. Com o Scratch, elas podem brincar com ideias, testar soluções e, assim como o Paper acreditava, aprender enquanto fazem. Então, projeto mão na massa. E quer saber uma curiosidade? Resnick sempre diz que o Scratch é como os blocos de montar da Lego, só que digitais. As crianças podem montar suas próprias criações de maneira intuitiva, combinando blocos de código. Hoje, o Scratch é usado em escolas do mundo inteiro e tem ajudado milhares de crianças a desenvolverem suas habilidades de resolução de problemas de forma criativa. E por último, mas certamente não menos importante, nós vamos falar de Janet Wing. Se você nunca ouviu falar dela, prepare-se porque ela é a responsável por popularizar o conceito de pensamento computacional. Wing argumenta que o pensamento computacional vai muito além da programação. Para ela, é uma forma de resolver problemas e entender o mundo, usando os mesmos princípios que usamos ao programar computadores. E o que é mais legal é que o Wing acredita que o pensamento computacional deve ser ensinado a todos, não apenas a quem vai trabalhar com tecnologia. Ela comparou essa habilidade à leitura e à escrita, dizendo que no mundo moderno, todo mundo deveria saber pensar como um programador, porque isso nos ajuda a estruturar melhor as nossas ideias e a resolver problemas de maneira mais eficiente. Olha, eu assino embaixo. Aliás, Wing tem uma opinião muito interessante sobre os 4 pilares do pensamento computacional. E para ela, o mais importante de todos é o pilar abstração. Mas não vamos falar tudo de uma vez, né? No próximo episódio, nós vamos explorar a importância da abstração e por que ela é tão crucial no pensamento computacional. Hoje nós conversamos sobre como a computação começou a transformar a educação. Nós vimos então como Seymour Papert revolucionou o aprendizado com o logo, como Marvin Minsky nos ajudou a pensar sobre a mente e os computadores e como Michel Resnick levou esse legado adiante com o Scratch. Também falamos sobre Janet Wing e o conceito de pensamento computacional, que hoje é mais importante do que nunca. Então, no nosso próximo episódio, nós vamos mergulhar ainda mais nesse conceito e discutir por que a abstração é o pilar mais crucial do pensamento computacional. Então, fiquem aqui atentos e até a próxima!